Caminhoneiro ajuda uma professora de escola do interior, sendo humilhada pelo prefeito da cidade, sem saber quem era o pai dela. Comente dizendo o que você achou dessa história, dando uma nota de 0 a 10, e comente de que cidade você está me vendo. Quero muito saber se você gostou da minha história e quero te conhecer melhor. Então se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Conto com sua ajuda. Tem um trecho da BR-153 entre Ceres e Uruaçu que eu conheço melhor do que conheço minha própria mão. Sei onde o asfalto afunda depois da curva do córrego. Sei em qual quilômetro a sombra das figueiras corta a pista de um jeito que ilude o olho de tarde. Sei que a placa de Rialma aparece de um jeito que parece que nunca chega, e de repente está ali, quase um susto, como se a cidade tivesse saltado do mato na sua frente. Aprendi isso com os anos, com as rotas repetidas, com o tipo de atenção que o corpo desenvolve quando a cabeça está em outro lugar. E naquele março, a minha cabeça estava sempre em outro lugar. 54 anos, 18 de estrada, e uma culpa que eu carregava na coluna como carga mal distribuída, daquelas que você não percebe que estão tortas até que as costas começam a reclamar alto demais para ignorar. Mas costas eu aprendi a ignorar faz tempo. Culpa é diferente. Culpa não dói de um jeito localizado, ela espalha. Vai para a testa, vai para o peito, vai para o silêncio dos postos de madrugada quando o café já esfriou e você está olhando para o nada, sem conseguir nomear o que está vendo. A culpa tinha nome. Sirlene. 28 anos, minha filha, e 4 anos de silêncio entre nós dois por causa de uma briga que começou com dinheiro e terminou com palavra. Palavra é o que não volta. Dinheiro você pode devolver, situação você pode resolver, mal entendido você pode desfazer. Mas palavra dita no momento errado, na voz errada, com a raiva no lugar do juízo, essa não tem como ser recolhida. Você pode pedir desculpa, mas a forma com que ela pousou no rosto da outra pessoa fica lá, gravada, como marca de calor no plástico. Eu sabia o que tinha dito. Prefiro não repetir. Só digo que foi o tipo de coisa que um pai só fala quando esqueceu por um segundo que é pai, e quando lembrou já era tarde. Ela não me ligou mais. Eu liguei umas vezes. Não atendeu. Mandei mensagem, silêncio do outro lado. E com o tempo fui parando de tentar. Não porque parei de querer, mas porque o medo de tentar e ser ignorado de novo era grande demais. E é assim que o silêncio vira parede, não de uma vez, mas tijolo por tijolo, cada tentativa não respondida, cada data especial passada sem uma palavra, até que você para de procurar a porta porque não lembra mais onde estava. A culpa por isso me fazia parar. Parar no sentido literal. Quando via alguém na beira da estrada, quando um caminhão estava com problema no acostamento, quando uma família estava parada com o capô aberto na chuva. Minha ex-mulher, Celeste, odiava isso. Dizia que eu ajudava estranho melhor do que cuidava da casa. Talvez fosse verdade. Talvez eu soubesse, no fundo, que pagar dívida com quem não me devia nada era mais fácil do que pagar com quem eu devia de verdade. O Scania eu tinha comprado de segunda mão 8 anos atrás e tratava como trata coisa que custou o que custou. Vermelho desbotado pelo sol do cerrado, com uma risca de ferrugem no lado da carroceria que o mecânico de Anápolis tinha prometido resolver já faz 2 anos. A cabine cheirava a diesel e a bolinho de arroz da tia Olívia que eu comprava sempre no mesmo boteco de Ceres, num papelão de fundo oleoso, que durava 2 dias de viagem se eu me controlasse. Tinha um crucifixo de plástico pendurado no espelho retrovisor que era da minha mãe, e um porta-retrato embaixo do painel com uma foto da Sirlene de quando ela tinha uns 12 anos, de uniforme escolar, o sorriso de criança que ainda não tinha aprendido a segurar. Olhava para essa foto todo dia. Nunca tirei. Naquela tarde de março, o céu estava daquele cor de ferrugem que o cerrado faz quando a chuva não vem, mas também não desiste. Um peso.
a umidade grudando na pele mesmo dentro da cabine com o ar no três. A soja que eu levava balançava na carroceria com aquele som surdo de grão se acomodando que depois de tanto tempo de estrada eu ouvia sem ouvir. Era só ruído de fundo, como o motor, como o vento pela janela entreaberta, como a rádio de Goiânia que eu deixava no volume baixo para não dormir, mas também para não pensar demais. Estava a uns 40 quilômetros de Uruaçu quando vi. Primeiro foi a cor. Uma blusa azul escuro na beira do acostamento, se destacando do pardo do capim seco. Depois a figura. Uma mulher parada, de mala na mão, olhando para a estrada, mas sem fazer sinal. Sem acenar, sem fazer nada que indicasse que estava pedindo carona. Só parada, fui passando, mas no espelho eu vi o rosto dela por um segundo, e era um rosto que estava chorando sem se esconder, sem o gesto de quem esconde o choro de estranho, sem virar para outra direção, sem enxugar com a mão, sem tentar compor. Ela estava chorando do jeito que a gente chora quando já não tem mais energia para fingir que não está. Freiei no acostamento uns 200 metros à frente. Fiquei parado com o motor ligado por uns 30 segundos, com as mãos no volante, fazendo aquela conversa interna que a gente faz quando sabe o que vai fazer, mas ainda está tentando convencer a parte racional de que é uma boa ideia parar na beira de uma rodovia federal para estranho. Engrenei a ré devagar. O Scania reclamou, como sempre reclama quando peço isso dele. Voltei até ela. A janela do passageiro eu abri manual, que é como funciona no meu caminhão, porque o elétrico do lado do passageiro pifou faz 1 ano e nunca arrumei. Ela ficou olhando para mim sem se mover. Você tá bem? Perguntei, com a voz que uso quando não quero assustar ninguém. Ela não respondeu de imediato. Me olhou com aquele olhar de mulher que aprendeu a avaliar homem desconhecido antes de responder qualquer coisa, que é um olhar que eu entendo e respeito. Eu devia ter a aparência de quem parou por razão simples, um homem velho, cansado, de boné e camisa de botão desbotada, sem pressa e sem ameaça no rosto. Tô tentando, ela disse. Não foi ironia. Foi a resposta mais honesta que alguém poderia dar para essa pergunta. Você precisa de carona? Vou até Uruaçu. Ela olhou para a mala, olhou para mim, olhou para a estrada atrás como se verificasse alguma coisa. Depois, pegou a mala, abriu a porta do passageiro e subiu com aquela dificuldade de quem nunca subiu num Scania. O degrau alto demais, a mala batendo no estribo. Eu não ajudei, porque ela não pediu ajuda, e aprendi que tem pessoas que precisam de ajuda, mas precisam mais ainda de não precisar. Ela se acomodou com a mala no colo, abraçada, e ficou olhando para frente. Eu coloquei a marcha. O Scania voltou para a pista. O céu cor de ferrugem começou a afundar no horizonte. Por uns 10 minutos, nenhum dos dois falou. O rádio tocava uma coisa sertaneja antiga que eu não me lembrava o nome, mas a melodia eu conhecia desde menino. Ela tinha parado de chorar, pelo menos abertamente, mas de vez em quando eu via no canto do olho ela piscar mais forte do que o normal, o jeito que a gente pisca quando está tentando não começar de novo. Tinha uma pasta amassada contra o peito dela, por baixo da mala. Não perguntei. Você é de séries? Perguntei, só porque o silêncio estava ficando pesado demais. Sou. Pausa. Vim a pé do trevo. Meu carro ficou no posto da cidade. Não perguntei por que tinha vindo a pé do trevo até o meio da rodovia. Tinha umas explicações possíveis para isso, e nenhuma delas era boa. Tem alguém esperando você em Uruaçu? Não. Ela olhou pela janela. Eu não sei onde vou. Só sei que não consigo ficar em séries hoje. Esse tipo de frase eu já ouvi na estrada antes. Ela significa coisas diferentes, dependendo de quem diz. Nessa mulher, naquele tom
significava que alguma coisa tinha acontecido naquele dia que era grande demais para ficar dentro de uma cidade pequena onde todo mundo te vê e te conhece e já formou opinião a seu respeito. Séries é desse tipo de cidade. Interior de Goiás, às margens do rio Séries, com aquele cheiro de terra molhada e de fumaça fina de mato queimado que o cerrado tem o hábito de soltar quando a seca vai longa. Cidade de gente que se conhece desde criança, de parentesco cruzado, de política de bar e de padaria. Onde você nasceu ainda determina muito do que você vai ser, e onde você é destruído, a destruição tem testemunha. Tá bom, eu disse. Pode ir até Uruaçu. Tem um posto bom lá, tem lanche, tem banheiro, você pensa o que faz depois. Ela me olhou de lado por um segundo. Não com gratidão ainda. Era cedo para isso. Era com aquela espécie de alívio cauteloso de quem recebeu uma saída, mas ainda não sabe se deve confiar nela. A tarde foi fechando devagar sobre a BR. O capim dos dois lados da pista estava amarelo palha, seco da estiagem, e o vento que entrava pela janela havia perdido a umidade e virado só calor em movimento. Lá no fundo do horizonte, atrás da Serra de Uruaçu, havia uma nuvem escura que prometia chuva para mais tarde, mas que hoje provavelmente não ia cumprir a promessa. O Cerrado tinha esse hábito naquele março, ameaçar sem cumprir. Ela não disse mais nada por um bom trecho. Eu também não. Só a estrada, o motor, o rádio baixo. E a pasta amassada contra o peito dela, que ela não largava, como se aquele papel dentro fosse a última coisa do mundo de que ela ainda tinha certeza. Quando passamos por Itapaci, ela olhou pela janela para o acostamento esquerdo, onde um vendedor de abacaxi estava empilhando os frutos numa carrocinha de madeira com a placa escrita à mão. Ficou olhando por um tempo, mesmo depois que a carrocinha sumiu no espelho retrovisor. Eu me chamo Deusirene, ela disse sem olhar para mim. Era professora de português. Era. Pretérito. O tempo verbal que carrega fim. Ariovaldo, eu disse. Todo mundo me chama de Ari. Ela não disse mais nada. Mas havia alguma coisa diferente no silêncio depois disso. Um grau a menos de tensão, talvez. O tipo de leveza pequena que vem quando a gente coloca nome nas coisas, mesmo que a coisa ainda doa. As luzes de Uruaçu apareceram no fundo do vale quando o céu já estava escurecendo nas bordas. Eu desviei para o posto que eu conhecia, o maior, com estacionamento para caminhão, com uma lanchonete dentro que tinha mesa de plástico e cadeira de plástico e café que prestava, que é o suficiente quando o dia foi do tamanho que aquele parecia ter sido. Parei o Scania, desliguei o motor, fiquei ouvindo ele esfriar por uns segundos. Ela não desceu imediatamente, ficou com a mala no colo, olhando o para-brisa. Obrigada por parar, ela disse. É nada, e era de certo modo. Era o que eu fazia quando via alguém precisando, não por bondade calculada, mas por esse reflexo antigo que a culpa tinha me instalado no corpo, como mecanismo de sobrevivência. Ajudava porque não sabia fazer outra coisa com o peso que carregava. Mas quando desci do Scania e passei pelo lado do passageiro e vi ela descendo devagar, com a pasta ainda apertada contra o peito e a mala na outra mão, e ela olhando para o posto como quem olha para um território desconhecido, tentando entender se é seguro. Tive uma sensação que eu não soube nomear naquele momento. Só mais tarde, muito mais tarde, eu ia entender que era reconhecimento. O reconhecimento de alguém que viu em outro ser humano uma ferida que conhecia de dentro, só de ângulo diferente. Fui na frente pedir 2 cafés. Ela veio atrás, sem que eu pedisse. O café do posto era forte e escuro, daquele jeito que só os postos de interior sabem fazer. Não por técnica, mas por hábito de quem sabe que o cliente chega cansado e precisa de alguma coisa que acorde de verdade.
2 copos de plástico branco na mesa de fórmica azul, ao lado de uma sacolinha de açúcar que alguém tinha rasgado pela metade e deixado assim. O ventilador de teto girava devagar no canto, mais por tradição do que por resultado, porque o calor daquele final de tarde entrava pela porta de vai-vem, como se tivesse direito de estar ali. Deusirene colocou a pasta na mesa antes de sentar. Com cuidado, do jeito que a gente pousa coisa frágil, mesmo que o que estivesse dentro não fosse frágil, era papel, era documento, era a prova escrita de que alguém tinha decidido destruir o que ela havia construído em anos e conseguido fazer isso num único dia de trabalho. Ela não abriu a pasta. Só ficou com a mão em cima dela, como se precisasse senti-la ali para ter certeza de que ainda era real. Eu tomei o café sem perguntar nada. Aprendi na estrada que tem momentos em que perguntar é uma forma de apressar alguém que ainda não chegou onde precisa chegar sozinho. Você espera, você toma o café, você deixa o silêncio fazer o trabalho que ele foi feito para fazer. Ela tomou o café em pequenos goles. Lá fora, no estacionamento do posto, um caminhão de boi passou com aquele barulho inquieto dos animais que percebem onde estão indo, e o cheiro pesado entrou pela porta por um segundo antes de seguir com o vento. Você sabe o que é trabalhar 22 anos numa coisa, ela disse, sem levantar os olhos do copo. E ter esse tempo resumido a uma palavra na boca de um homem que nunca entrou na sua sala de aula? Não era pergunta. Era o começo de alguma coisa que ela estava organizando em voz alta pela primeira vez. Sabe, eu disse, porque sabia. Cada um do jeito que sabe. Ela olhou para mim por um segundo. Avaliou, continuou. Valdevino Seabra, prefeito de Ceres há 12 anos. Ela disse o nome com aquela precisão de quem repetiu muitas vezes tentando entender como uma pessoa vira obstáculo de vida. Hoje de manhã ele foi à escola. Entrou no pátio no horário do recreio, quando tinha criança, quando tinha pai buscando filho, quando tinha colega meu do lado. E me chamou de subversiva, de agitadora. Disse para frente de todo mundo que eu era um elemento perturbador que não tinha lugar na educação pública de Ceres. A última palavra ela disse mais baixo, como se o volume caísse quando chegava na parte que mais machucava. Por quê? Perguntei. Ela abriu a pasta, tirou um documento e colocou na mesa. Era uma folha timbrada da prefeitura, com assinatura e carimbo, a palavra demissão em letras que não precisavam ser maiúsculas para pesar o que pesavam. Porque 3 semanas atrás eu estava numa reunião pedagógica e vi uma nota fiscal que não fechava. Um valor pago para uma empresa de material escolar que eu nunca tinha visto entregar nada na escola. Perguntei para o secretário sobre aquilo. Ele ficou branco. Ela parou. Eu devia ter ficado quieta. Eu sei que devia. Mas eu sou professora de português, Ari. Eu passo a vida ensinando criança a perguntar o que não entende. Dobrei os braços sobre a mesa e fiquei olhando para o documento. Tinha os dados dela, o número do processo, a data de hoje. Uma demissão que tinha a frieza burocrática das coisas feitas com pressa deliberada, rápida, definitiva e construída para parecer administrativa quando, na verdade, era punição. Você tem cópia disso? Tenho. 2 documentos. Um para mim, um para guardar fora de casa. Ela fechou a pasta. Mas cópia de demissão não me devolve a sala de aula. Não me devolve o plano de saúde da Tatiele. Tatiele é sua filha? 7 anos. Ela tem dificuldade de fala desde pequena. As sessões de fonoaudiologia eram pelo plano do magistério. Ela parou. Respirou. Faz 4 meses que a gente conseguiu um ritmo bom com a fonoaudióloga. Tatiele estava começando a falar frases inteiras sem gaguejar. 4 meses de trabalho. A voz não quebrou, mas chegou perto. Eu não tenho como pagar particular. Fiquei em silêncio por um momento. O ventilador girava. Do lado de fora, um caminhoneiro buzinou 2 vezes para alguma coisa no estacionamento.
Uma criança correu pela porta de vai-vem, foi ao banheiro, voltou correndo. A vida do posto seguia no ritmo que a vida de posto tem, indiferente, constante, sem parar por ninguém. Você tem como contestar a demissão? Processo, advogado, alguma coisa? Não sei. Nunca precisei de advogado para nada. Ela olhou as mãos. Conheço um homem em séries, Nerisvaldo Braga, que já ajudou algumas pessoas com questão trabalhista. Mas não sei se ele pega esse tipo de caso. E não sei quanto eu teria condição de pagar. Você foi falar com ele, hoje à tarde. Quando peguei a demissão de manhã, liguei para ele. Ele disse que eu fosse lá. Fui, conversamos por quase 1 hora. Ela fez uma pausa longa. Ele disse que a demissão tem irregularidade formal, que foi rápida demais, sem o processo administrativo que a lei exige para professora efetiva. Disse que tinha base para contestar, mas disse também que processo em séries contra Valdevino andava no tempo que Valdevino deixava andar. Por que o juiz? Porque o juiz da comarca é cunhado de vereador, que faz parte da base do prefeito. Ela disse isso com uma calma que não era conformismo. Era o cansaço de quem já processou a indignação e o que ficou foi só o dado. Nerisvaldo aceitou o caso pelo que eu puder pagar. Mas me disse que eu precisasse ter paciência para uma luta longa. Peguei o copo de café e tomei o que tinha sobrado, já frio. Pus o copo de volta na mesa com aquela leveza de quem está pensando em outra coisa enquanto faz o gesto. Tinha algo naquela história que me entrava por dentro por um caminho que eu não esperava. Não era só a injustiça. Injustiça na estrada eu via com frequência suficiente para saber que era regra, não exceção. Era o detalhe da Tatiele. 7 anos, dificuldade de fala, 4 meses de progresso. E agora o plano de saúde sumindo por causa de um homem que usou a autoridade pública para se proteger de uma professora que fez a pergunta errada na reunião certa. Criança não tem nada a ver com política de prefeitura. Criança tem 7 anos e está aprendendo a falar frases inteiras. Onde você vai dormir hoje? Perguntei. Ela ficou quieta por um segundo que durou mais que um segundo. Minha irmã mora em Rialma. Liguei para ela. Ela disse que pode me receber por uns dias enquanto eu penso o que faço. Mas Rialma é a 22 quilômetros de Séries e eu não tenho carro disponível hoje. Eu passo por Rialma na volta. Eu disse. Amanhã de manhã cedo. Posso te deixar lá. Ela me olhou. Você não precisa. Não preciso. Mas o posto tem acomodação para caminhoneiro nos fundos. Tem um quarto simples que eles alugam por diária. Já fiquei lá outras vezes. Você pode perguntar se tem vaga. Passar a noite. E de manhã eu te levo. Ela ficou olhando para mim com aquele olhar de avaliação que eu já conhecia. Mas agora tinha uma camada a mais. Não era só avaliação de segurança, era de intenção, de querer entender por que um homem desconhecido estava oferecendo coisa que não precisava oferecer. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou diretamente. Gostei da pergunta. Pergunta direta merece resposta direta. Tenho uma filha de 28 anos que não fala comigo faz 4 anos, eu disse. Às vezes eu acho que se eu tivesse parado quando devia, se eu tivesse ficado quando ela precisava, as coisas teriam sido diferentes. Não posso desfazer o que fiz, mas posso parar quando encontro alguém que precisa, e pelo menos isso eu ainda consigo fazer. Deusirene ficou olhando para mim por um tempo que não cabia em conversa de posto de beira de estrada. Ela não fala com você, por quê? Coisa que disse numa briga. Palavra que saiu errada na hora errada. Você pediu desculpa? Tentei. Ela não atendeu mais o telefone. Ela assentiu devagar. Não com pena, com o reconhecimento de quem entende que há muitos tipos de perda e que nem todos deixam marca visível. Minha filha tem 7 anos e ainda vai poder aprender a me perdoar se eu errar, ela disse em voz baixa. A sua tem 28 e ainda tem tempo de mudar de ideia. Pausa. Isso é o que eu repito para mim mesma quando o dia fica grande demais.
Não respondi, mas aquilo ficou. Ela foi perguntar sobre o quarto. Tinha vaga, era simples. Cama de solteiro, banheiro compartilhado, um ventilador de mesa e uma janela para o estacionamento. Ela pagou com o cartão com aquela concentração de quem está contando o que sobrou e calculando quanto tempo aquilo dura. Antes de ir para o quarto, ela parou perto do balcão e me olhou. Ari. Ela disse o nome como se testasse o peso dele. Obrigada por ter parado. Na estrada, quero dizer. Descanse, eu disse. Fui para o meu caminhão. Liguei o ar, reclinei o banco, fiquei olhando o teto da cabine com as mãos cruzadas sobre o peito, ouvindo o posto funcionar lá fora. Conversa de caminhoneiro, motor acelerando, o som do gerador que nunca para. Peguei o celular. Olhei o nome da Sirlene no contato. Fiquei com o dedo em cima do nome por quase 1 minuto. Não liguei, mas fiquei olhando para a foto dela no porta-retrato embaixo do painel. 12 anos, uniforme escolar, aquele sorriso que ela tinha antes de aprender a guardar. Lá fora, o céu tinha cumprido a ameaça. A chuva chegou devagar. Primeiro aquela garoa fina que o cerrado usa para avisar, depois mais forte, batendo no teto do Scania, com aquele som que é diferente de qualquer outro som no mundo, quando você está dentro de uma cabine de caminhão de noite. Fechei os olhos. Pensei em Deus Irene naquele quarto simples com a pasta amassada na mão, a filha a 22 quilômetros, o processo nas mãos de um advogado honesto numa cidade onde honestidade não era a moeda mais forte. E pensei que a estrada tinha me colocado ali naquele dia, não por acidente. A estrada não faz nada por acidente. Ela só mostra o que já estava esperando ser encontrado. A chuva continuou por um tempo, depois parou. E o cerrado ficou naquele silêncio úmido e limpo que vem depois da chuva, quando a terra ainda não secou, e que cheira a início de coisa. Tem uma coisa que a estrada ensina, que a vida sedentária não consegue ensinar da mesma forma. Que as pessoas mostram quem são devagar, em camadas, e que a camada de cima quase nunca é a mais verdadeira. Você passa tempo suficiente junto de alguém dentro de um espaço pequeno em movimento e vai vendo o que fica quando a polidez cansa. O que sobra quando a pessoa para de administrar a impressão que está causando. Com Deus Irene, levei 3 semanas para ver a segunda camada. Não porque ela escondia, mas porque ela era do tipo que não entrega o que não foi pedido. Cada coisa no seu tempo. Cada palavra quando estava pronta. Aprendi a respeitar isso antes de aprender qualquer outra coisa sobre ela. Depois daquela noite em Uruaçu, fui embora de manhã cedo, deixei ela na casa da irmã em Rialma, como tinha prometido, e voltei para a rota sem esperar nada. Tinha feito o que tinha feito. A vida seguia. Mas a rota seguia passando por Ceres. A BR-153, no trecho de Ceres, é uma dessas estradas que tem memória. Cada detalhe acumulado em 18 anos de passagem. A padaria do seu maneco, que abre às 5 da manhã, com aquele cheiro de pão de queijo que alcança a calçada. O sinal que demora mais do que qualquer sinal do interior tem direito de demorar. A figueira no canteiro da entrada da cidade que todo ano perde um galho e todo ano brota outro. Eu conhecia Ceres como se conhece rosto de pessoa que você vê toda semana sem ter intimidade. Os traços gerais, o hábito de cada expressão, mas não o que acontece por dentro. Parei no posto de Ceres na segunda semana depois daquele dia. Não com intenção de encontrá-la. Parei porque o diesel estava acabando e aquele era o posto onde eu sempre abastecia. Ela estava atrás do caixa. Não o caixa de professor, o caixa de posto de gasolina, com o uniforme cinza de atendente, o cabelo preso com aquela pressa de quem não teve tempo de se arrumar, operando a máquina com a concentração de quem está aprendendo procedimento novo. Me viu quando eu entrei para pagar o abastecimento. Não foi surpresa no rosto dela. Foi aquela expressão de quem está num lugar em que preferia não ser visto e foi visto por alguém que preferia que não fosse assim. Ari, ela disse,
com a voz neutra de quem está tentando manter o tom profissional num momento pessoal. Deusirene, coloquei o cartão no balcão. Tá bem? Tô trabalhando, ela disse. Passou o cartão. Me devolveu com a rescisão impressa. Havia uma fila de 2 atrás de mim. Eu peguei o cartão e saí. Mas antes de entrar no Scania, fui ao balcão de dentro, pedi um café e esperei. Quando o movimento do caixa abriu, ela veio pegar água na geladeira do fundo e passou perto da mesa onde eu estava. Parou por um segundo. O plano de saúde acabou, ela disse em voz baixa, sem olhar para mim, como se estivesse falando para frente. Precisei de alguma coisa que pagasse enquanto o processo anda. O Nerisvaldo tá tocando o caso? Tá, mas você sabe como é. Pausa. Tatiele ficou 3 semanas sem sessão. Ontem eu consegui pagar a fonoaudióloga particular de um dinheiro que pedi emprestado para minha irmã. A voz ficou plana demais, do jeito que fica quando a pessoa está controlando alguma coisa que quer sair. Ela chegou em casa, cantarolando uma música que aprendeu na sessão. Uma música de letra simples, sabe? Sobre cachorro e bola. E cantou inteira, sem parar uma vez. Ela foi buscar a água. Voltou pro caixa. Eu terminei o café e saí. Mas na semana seguinte parei de novo. E na semana depois dessa. Não sempre com conversa. Às vezes só o café, o pagamento, um aceno. Era o tipo de presença que não exige nada e por isso não pesa. Fui entendendo que Deusirene precisava de constância antes de precisar de qualquer outra coisa. Uma pessoa que aparecia de novo, que não sumia, que estava lá da mesma forma, semana após semana, sem agenda e sem cobrança. Ela foi abrindo em pedaços. Soube do esquema de desvio de verbas num café numa quarta-feira de tarde, quando o posto estava vazio entre o almoço e o movimento da tarde. Ela contou com aquela objetividade de professora que explica coisa difícil, organizada, sequencial, sem exagero dramático. Notas fiscais de empresa fantasma, valores que não batiam com entrega de material que nunca chegava às escolas, um sistema simples e antigo que funciona porque depende de ninguém perguntar. E ela tinha perguntado. Você sabia que ia se complicar quando perguntou? Eu disse. Ela ficou um segundo em silêncio. Sabia que podia. Olhou para o copo. Mas os alunos que eu tenho são filhos de trabalhador que não tem como comprar caderno se a escola não fornece. Se o dinheiro do caderno foi para o bolso de alguém, esses meninos ficam sem caderno. Pausa. Eu não consigo ver isso e ficar quieta. Nunca consegui. Não disse nada por um momento. Só ouvi o ventilador e o barulho do posto lá fora. Você conhece algum jornalista? Perguntei. Ela me olhou de lado. Por quê? Porque processo na comarca de Valdevino anda no tempo de Valdevino. Mas história publicada anda no tempo da internet, que é diferente. Ela ficou quieta por um tempo longo. Olhava o copo com aquela expressão de quem está pesando risco contra risco. Se eu publicar alguma coisa sem prova suficiente, ele me destrói de vez. Prova você tem, eu disse. Você me disse que Nerisvaldo identificou irregularidade nos documentos. Irregularidade de processo administrativo, não de desvio ainda. Ela passou o dedo na borda do copo. Para desvio eu precisaria de documentação da secretaria, nota fiscal original, contrato, nome de empresa. Isso está dentro da prefeitura. Fiquei olhando para ela. Tem alguém dentro que pudesse ajudar? Tinha uma colega. Orminda Lessa, professora de História, 52 anos, a única que se recusou a assinar a carta que Ozelito, o secretário, mandou circular contra mim. Deusirene olhou pela janela. Ozelito transferiu ela compulsoriamente para uma escola na zona rural. 40 quilômetros de casa, sem aviso, sem justificativa formal, do dia para a noite. Ela ainda está lá? Está. Vai todo dia de ônibus porque não tem escolha. Pausa. Orminda é dura, é do tipo que não dobra.
Mas a situação que colocaram, ela é pesada demais para qualquer pessoa sustentar por muito tempo. Esse nome ficou guardado. Na semana seguinte eu estava num pátio em Anápolis, esperando nota fiscal, sentado no banco do Scania com o celular na mão, quando um caminhoneiro de Goiânia bateu no vidro pedindo isqueiro. Não fumo, mas tenho isqueiro, porque isqueiro é moeda de troca em área de descanso. Ele agradeceu. Ficou encostado no meu espelho por uns minutos, conversando sobre a BR-060, que estava com trecho interditado. E no meio da conversa, mencionou que cobria notícia de prefeituras do interior para um portal. Que portal? Perguntei. Cerrado em Foco. Fica em Goiânia, mas cobre o interior. Ele deu uma tragada. É do Edmilson Queiroz. Você deve ter visto alguma coisa dele. Ano passado, ele publicou aquela história do prefeito de Mozarlândia com contrato superfaturado de merenda. Eu não tinha visto, mas guardei o nome, Edmilson Queiroz. Portal Cerrado em Foco. Eram duas informações que eu não sabia ainda para que serviam. Mas a estrada me ensinou que você guarda o que aparece sem saber por quê. Porque às vezes o mapa só faz sentido quando você já percorreu um trecho que não entendia. Foi numa tarde de agosto que a coisa mudou de tamanho. Cheguei em Ceres numa sexta-feira mais cedo do que o habitual por causa de uma entrega cancelada em Uruaçu que me liberou 3 horas. Fui direto ao posto, mas Deusirene não estava no caixa. A moça que me atendeu disse que ela tinha saído mais cedo. Liguei. Não atendeu. Mandei mensagem. 10 minutos depois, ela respondeu. Estou em casa, pode vir se quiser. O endereço que ela mandou era de um conjunto habitacional no bairro Jardim Planalto. Casa pequena de muro baixo com uma mangueira no quintal que derramava sombra sobre a calçada. Deixei o Scania no estacionamento de um mercado a 2 quarteirões e fui a pé. Ela abriu a porta com um aspecto que eu não tinha visto nela antes. Não era choro. Deusirene não chorava fácil. Eu já tinha aprendido isso. Era aquele cansaço específico de quem sustentou peso por tempo demais, e os músculos chegaram no limite não de dor, mas de ausência de força. O processo sofreu um revés, ela disse, antes de me deixar entrar. Entrei. A sala era pequena, arrumada com aquele capricho de quem não tem muito, mas cuida do que tem. Numa prateleira de madeira havia livros organizados por tamanho, e entre eles uma foto de Tatiele, com idade de uns 4 anos, de laço no cabelo, rindo de alguma coisa fora do enquadramento. Sentei no sofá. Ela ficou de pé perto da janela. Nerisvaldo descobriu que o juiz é cunhado de vereador da base do Valdevino. A voz saía plana e controlada, mas havia uma vibração fina embaixo, como arame tensionado. Ele disse que não é impedimento legal formal, mas que na prática significa que qualquer decisão favorável a mim vai ser adiada, revisada, devolvida. Que o processo vai existir, mas não vai andar. Ele desistiu do caso? Não, disse que vai continuar, mas disse a verdade sobre o prazo. Ela fechou os olhos por um segundo. Disse que pode levar 2 anos, talvez 3, 2 ou 3 anos, sem plano de saúde de magistério, com Tatiele precisando de fonoaudiologia toda semana, com o nome dela circulando na cidade pequena na versão que Valdevino tinha contado. Fiquei em silêncio. Ela foi à cozinha, voltou com 2 copos de suco de caju, industrializado, daquele de caixinha. Mas ela tinha posto na geladeira, então estava gelado. Colocou um na mesa de centro, na minha frente, e ficou com o outro na mão. Hoje, uma coleguinha da Tatiele disse na escola que a mãe dela era mentirosa. Ela disse. Não acrescentou nada. Não precisava. Criança de 7 anos repetindo o que houve em casa. A punição chegando pela filha porque a mãe era difícil de alcançar diretamente. Esse tipo de crueldade não precisa de grito nem de ameaça. Ela entra pela janela, de mansinho, e atinge o que a pessoa mais não consegue defender. Peguei o suco. Tomei um gole. Olhei para a foto da Tatiele na prateleira. Você já ouviu falar de Edmilson Queiroz? Perguntei.
Ela me olhou. O jornalista do Cerrado em Foco? Você conhece. Conheço o trabalho dele. Por quê? Porque processo na comarca errada não anda. Mas matéria publicada com documentação sólida anda diferente. Parei. Você tem a demissão irregular, tem o histórico do Nerisvaldo, tem o nome da Orminda que se recusou a assinar a carta. Se Edmilson pegar esse caso, a história sai de dentro da comarca de Ceres. Ela ficou em silêncio por um tempo longo. O ventilador de parede da sala girava de um lado para o outro vagarosamente, passando o ar morno de agosto pelo ambiente. Se eu fizer isso, ela disse devagar, e não tiver documentação suficiente sobre o desvio, fica só como professora brigando com o prefeito, e aí ele me destrói com mais facilidade ainda. Eu sei, concordei. Por isso, o Edmilson só entra se tiver prova do desvio, não só da demissão. E a prova do desvio está dentro da secretaria. Tá. Mas tem uma professora que trabalha numa escola rural na zona de Ceres que faz inventário de material todo semestre. Olhei para ela. E que não assinou a carta. Deusirene ficou olhando para mim por um longo tempo. Lá fora, a mangueira balançou com o vento quente da tarde. A rua estava quieta naquele horário de fim de tarde, em que as crianças ainda não saíram para a calçada e os adultos ainda não chegaram do trabalho. Ceres toda quieta, guardando seus segredos embaixo do asfalto quente. Ela disse, vou ligar para Orminda amanhã. Não disse com esperança excessiva. Disse com aquela determinação cansada e tinhosa de quem perdeu o luxo do entusiasmo, mas não perdeu a direção. Levantei. Fui até a porta. Ari! Ela chamou antes de eu abrir. Virei. Por que você continua voltando? Pensei antes de responder. Não a resposta da semana anterior, sobre a Sirlene, que era verdade, mas era só parte. Pensei na resposta inteira. Porque você me lembrou que tem gente que pergunta o que não entende mesmo, quando seria mais fácil não perguntar. Pausa. E eu passei a vida inteira deixando de perguntar o que precisava perguntar. Acho que fico aqui para não esquecer que dá para ser diferente. Ela não disse nada, mas havia alguma coisa no rosto dela que era diferente do que era antes de eu falar. Fui para o Scania. Peguei a BR de volta para Anápolis com o céu do Cerrado abrindo em laranja e roxo no retrovisor. E pela primeira vez em meses, peguei o celular no sinal do semáforo de Rialma e mandei mensagem para Sirlene. Só 3 palavras. Estou pensando em você. Não esperava a resposta, mas mandei. Porque Deusirene tinha me lembrado que perguntar o que não entende é o que professores ensinam e o que a vida cobra. E que ficar quieto quando devia falar é o único erro que não tem como refazer depois. A noite veio devagar sobre o cerrado, e eu dirigi com uma leveza estranha no peito, que não era felicidade, mas que era, talvez, o começo de algo que se parecia com ela. Orminda Lessa era do tipo de mulher que a vida tentou dobrar várias vezes e que a cada tentativa ficou mais reta. 52 anos, cabelo grisalho, cortado curto sem vaidade e sem descuido. O tipo de postura de quem passou décadas na frente de sala de aula e incorporou no corpo a autoridade que o cargo exige. Quando ela falava, você ouvia. Não por medo, por respeito instintivo, daquele que não precisa ser pedido, porque a pessoa que fala claramente tem isso como consequência natural. Deusirene me contou sobre o encontro delas por mensagem numa tarde de setembro, enquanto eu estava na BR-60, perto de Alexânia, com chuva grossa batendo no para-brisa e o limpador do lado esquerdo fazendo aquele barulho de borracha ressecada que eu precisava trocar faz tempo. A mensagem chegou em partes, no ritmo de quem está digitando e pensando ao mesmo tempo. A Orminda foi à escola rural para fazer o inventário semestral de material. Ela disse que achou alguma coisa. Disse que precisa que eu veja pessoalmente. Ari, ela disse que é o que precisávamos.
Fiquei com o celular na mão por um segundo, com a chuva batendo no teto da cabine, como se quisesse entrar. Mandei de volta. Quando você vai ver ela? A resposta demorou uns 2 minutos. Ela vem até Ceres amanhã à tarde. De ônibus, 40 quilômetros para trazer um envelope. Pensei em Orminda embarcando num ônibus de linha depois de um dia de trabalho numa escola rural a 40 quilômetros de casa, com um envelope de documentos que podia mudar o tamanho de uma briga que nem era a dela. Ou era, porque quem se recusa a assinar carta mentirosa torna a briga de outra pessoa também sua. Não tinha entrega agendada para Ceres naquele dia, mas ajustei a rota. Cheguei no fim da tarde seguinte com o Scania, estacionado no mesmo mercado de sempre. Deus Irene estava na calçada da casa dela com Orminda ao lado. As duas sentadas em cadeiras de plástico, como se fossem vizinhas de longa data tomando fresco, mas com aquela tensão nos ombros que não combinava com o cenário doméstico. Sentei na cadeira que Deus Irene foi buscar dentro. Orminda me avaliou do jeito que ela avaliava tudo. Diretamente, sem dissimulação, com os olhos de quem já viu muita gente e aprendeu a economizar o benefício da dúvida. Deus Irene disse que você é o caminhoneiro que para quando não precisa parar, ela disse. Paro quando parece certo, eu disse. Ela assentiu uma vez, como quem aceita a resposta sem precisar desenvolver mais. Deus Irene abriu o envelope em cima da mesinha de plástico entre as cadeiras. Eram fotocópias, 4 folhas, um pouco tortas, feitas com a câmera do celular e impressas num mercadinho de beira de estrada, mas legíveis. Notas fiscais, contratos. Em uma das folhas, o nome de uma empresa, Fornecedora Central Goiás Ltda. Em outra, o endereço de registro dessa empresa, que era o endereço residencial de um cunhado do secretário Ozelito Menezes. Achei num arquivo de 2019 que estava numa caixa de papelão no depósito da escola. Orminda disse com a voz plana de quem relata fato. A escola rural recebeu material do programa estadual naquele ano. O material estava registrado como entregue por essa empresa. Mas eu estava nessa escola em 2019. Fui cedida por 1 mês quando a diretora de lá teve problema de saúde. Pausa. Esse material nunca chegou. Eu assino embaixo. Fiquei olhando para as folhas na mesa. Isso é o desvio, Deus Irene disse baixinho. É parte, Orminda corrigiu. É uma nota, mas é uma nota com endereço de cunhado de Ozelito registrado como empresa fornecedora. Se isso aparecer junto com o histórico que Nerisvaldo já tem, vira padrão. Padrão é o que jornalista precisa. Lembrei do nome que o caminhoneiro em Anápolis tinha mencionado, Edmilson Queiroz, Cerrado em Foco. Já pensou em contatar o Edmilson Queiroz? Perguntei para Deus Irene. Ela trocou o olhar com Orminda. Pensamos, Deus Irene disse. Mas se a gente entrar em contato pela cidade, Valdevino sabe antes do Edmilson chegar. Ceres é pequena assim. Então não contata pela cidade, eu disse. Eu tenho o contato do portal. Posso mandar mensagem de fora, de uma rota diferente, sem identificação de Ceres. Ele vem discreto se a história for sólida. As duas ficaram me olhando. Por que você faria isso? Orminda perguntou, direta como era o hábito dela. Não enrolei. Porque tenho uma filha que não fala comigo faz 4 anos por causa de coisa que não resolvi quando devia. E fico olhando essa história de Deus Irene e vejo o que acontece quando alguém não resolve o que precisa resolver. Olhei para as duas. Não quero ser o homem que passou por isso sem parar. Orminda ficou quieta por um momento. Então disse: manda a mensagem. Mandei naquela mesma noite do pátio de um posto em Anápolis, com o motor desligado e o cerrado fazendo silêncio lá fora. Encontrei o contato de redação do portal no site. Escrevi uma mensagem curta, descrevendo o caso sem dar nome de cidade. Deixei meu número de celular pessoal e enviei. Edmilson respondeu em menos de 12 horas. A troca de mensagens foi rápida e objetiva.
Ele fazia perguntas diretas. Eu repassava para o Nerisvaldo ou para Deusirene, voltava com resposta. Em 3 dias ele tinha quadro suficiente para dizer que valia a viagem. Disse que ia para Séries na semana seguinte. Disse que se hospedaria num hotel de beira da BR-153, que não era da cidade, e que queria entrevistar Deusirene e Orminda separadamente antes de qualquer publicação. Deusirene ficou em silêncio quando contei. Não foi silêncio de medo. Foi aquele silêncio de quem está na beira de um passo que não tem como desfazer depois, medindo o chão embaixo do pé antes de pisar. Se ele publicar e não tiver prova suficiente, ela disse. Ele não publica sem prova suficiente, eu disse. O trabalho dele é o que é porque ele não publica sem prova. Você sabe isso como? Porque fui ler o arquivo do portal antes de mandar a mensagem. Ela me olhou por um longo tempo. Você foi ler o arquivo do portal, ela repetiu devagar. Passei 3 horas num posto em Jataí, lendo matéria do Edmilson no celular, enquanto esperava a nota fiscal. Encolhi os ombros. Tenho muito tempo parado no trânsito. Ela quase riu. Não chegou, mas quase. Edmilson veio numa terça-feira de céu aberto, dirigindo um carro de Goiânia sem adesivo de imprensa, que era exatamente o tipo de cuidado que a situação pedia. Era um homem de 44 anos, com aquele jeito de jornalista do interior que aprendeu que discrição é ferramenta de trabalho. Não chamava atenção, não fazia perguntas em voz alta em lugar errado. Chegou no hotel de beira de BR, foi ao quarto e só saiu para encontrar as pessoas que precisava encontrar. Entrevistou Deusirene numa tarde num café de Rialma, longe de Séries. Entrevistou Orminda no dia seguinte, num posto de gasolina na saída da zona rural. Ficou 2 dias na cidade sem que Valdevino soubesse que estava lá. No segundo dia à noite, ele mandou mensagem para mim. História está sólida. Vou pedir análise de uma advogada de direito público em Goiânia para confirmar a irregularidade da demissão como demissão política antes de publicar. Semana que vem sai. Não contei para Deusirene imediatamente. Não porque ia esperar, mas porque quis ter a confirmação da advogada antes de colocar esperança em cima de prazo. A confirmação veio em 4 dias. Quando contei para Deusirene, ela estava no intervalo do turno no posto, sentada num banco de cimento do lado de fora, com uma garrafinha de água na mão. O sol da tarde batia de lado nela, e ela estava com aquela expressão de fim de turno de quem trabalhou de pé o dia inteiro, e ainda tem metade do caminho pela frente. Disse o que Edmilson tinha me mandado, palavra por palavra. Ela ficou olhando para frente por um tempo. Semana que vem... Ela disse, como se testasse o peso da frase. Semana que vem. Ela fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia uma coisa diferente no rosto dela. Não euforia, não alívio ainda, porque era cedo para essas coisas. Era algo mais simples e mais profundo. A expressão de quem passou meses sustentando uma crença que o mundo ao redor estava tentando desmontar. E que acabou de receber a primeira evidência concreta de que não era loucura acreditar. A Tatiele perguntou semana passada quando eu ia voltar a dar aula. Ela disse em voz baixa. Eu disse que não sabia. Ela ficou em silêncio por um tempo e então disse que quando ela crescesse queria ser professora também. Não disse nada. 7 anos, Deusirene continuou. Ela nem sabe direito o que é ser professora. Ela só sabe que é o que a mãe é. O sol afundou mais 1 grau sobre os telhados de Séries. Uma criança passou de bicicleta na calçada do outro lado. O posto funcionava no ritmo do fim de tarde. Os carros começando a aparecer depois do trabalho. Havia uma frase que eu estava carregando faz semanas e que ainda não tinha achado o momento certo de soltar. Sirlene me respondeu. Eu disse. Deusirene me olhou. 2 palavras. Mandei mensagem dizendo que estava pensando nela. Ela respondeu. Eu sei. Pausa.
Fiquei olhando para essas duas palavras por uns 20 minutos no acostamento da BR-060. Eu sei, não é fechar a porta, ela disse. É o que eu pensei. É o oposto de fechar a porta. Ela me olhou diretamente. É ela dizendo que ouviu, que sabe que você está lá, que ainda não está pronta para mais, mas que recebeu. Guardei isso no mesmo lugar onde se guardam as coisas que chegam na hora certa. Matéria do Edmilson saiu numa quinta-feira de manhã no portal Cerrado em Foco, com título direto, documentação anexada em PDF e a foto da nota fiscal com o endereço do cunhado de Ozelito visível. Soube porque Deusirene me mandou o link às 7 da manhã, enquanto eu estava num posto de Goiânia tomando café antes de uma carga. Abri o link. Li 2 vezes. Era o tipo de texto que Edmilson sabia fazer. Sem adjetivo desnecessário, sem sensacionalismo, só fato sobre fato sobre fato, cada um com fonte e documento. A demissão de Deusirene estava lá. A carta de professores coagidos a assinar estava lá. O nome de Orminda e a transferência compulsória estavam lá. E a nota fiscal de 2019 da fornecedora Central Goiás, com o endereço residencial do cunhado de Ozelito, estava lá. Goiânia estava a 220 quilômetros de Séries. A matéria chegou em Séries pelo celular de quem acorda e abre o WhatsApp antes do café. Naquele mesmo dia, Valdevino convocou uma reunião com pais de alunos para apresentar Deusirene como instável e inadequada. Não sabia que Edmilson ainda estava na cidade, hospedado no mesmo hotel de beira de BR. Não sabia que Edmilson entrou naquela reunião como observador comum, sentado na última fileira, com o celular no bolso gravando em áudio. O que foi dito naquela sala saiu publicado na semana seguinte como segunda parte da matéria. Ozelito pediu afastamento na segunda-feira, depois da publicação. 3 vereadores emitiram notas se distanciando do prefeito. O processo foi remetido para outra comarca por impedimento, exatamente o que Nerisvaldo havia pedido meses atrás, sem resultado. Eu estava entre Jataí e Rio Verde quando a sequência de mensagens chegou. Encostar o caminhão no acostamento, ler cada mensagem, reler a última. Valdevino renunciou antes que o processo administrativo fosse concluído. Pressão da Câmara e do partido. A decisão saiu hoje. Fiquei parado no acostamento por um tempo, com o motor ligado, e a chuva batendo no para-brisa porque tinha voltado a chover. Uma chuva fina e constante daquele jeito de outubro, quando o cerrado decide de uma vez que a seca acabou. Então, peguei o celular e mandei mensagem para Sirlene de novo. Não sobre Deusirene, não sobre nada do que tinha acontecido. Só disse, queria te ver, quando você puder. Pode ser em Goiânia, se for melhor para você. Dessa vez, a resposta demorou 2 horas. Depois chegou. Pode ser no fim do mês. 4 palavras. As melhores 4 palavras que eu tinha lido em 4 anos. A decisão judicial de reintegração de Deusirene saiu 3 semanas depois, numa manhã de novembro. Ela me ligou do estacionamento da escola quando chegou cedo, antes dos alunos, antes dos colegas, antes de qualquer coisa que o dia ainda ia exigir dela. Estou na porta da minha sala, ela disse, com a voz que eu nunca tinha ouvido nela antes. Não controlada, não plana, mas com aquela vibração de coisa que segurou por tempo demais e finalmente pode soltar um pouco. Cheira a giz e a piso encerrado. É o cheiro que eu conheço desde que decidi que ia ser professora. Não disse nada. Só ouvi. A Tatiele disse uma frase inteira hoje de manhã sem gaguejar. Ela continuou. Para a avó dela que ligou de Minas. Uma frase completa. Pausa. Eu precisava te contar. Obrigado por contar, eu disse. A linha ficou em silêncio por alguns segundos. Lá do outro lado eu ouvia o pátio da escola vazio, o som de portão de ferro, um pássaro que eu não identifiquei, mas que cantava daquele jeito do cerrado de manhã cedo, quando o ar ainda está fresco e o dia ainda não pesou. Ari, ela disse.
O bilhete que eu deixei no posto para quando você passasse por Séries. Você recebeu? Recebi. Tinha recebido há 3 dias, numa passagem rápida de rota. O atendente do posto tinha me entregado um envelope dobrado com meu apelido escrito do lado de fora, com aquela letra de professora que inclinava levemente para a direita. Dentro, um bilhete de 4 linhas que dizia que às vezes a pessoa que para na beira da estrada salva mais do que imagina. Tinha dobrado o papel e colocado no bolso da camisa do lado esquerdo, que é onde eu guardo as coisas que não cabem em nenhum outro lugar. Ainda estava lá. Tá bem guardado, eu disse. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse, simplesmente, vai visitar sua filha. E desligou. 3 semanas depois, num domingo de tarde em Goiânia, eu e Sirlene almoçamos juntos pela primeira vez em 4 anos, numa lanchonete simples do bairro Setor Bueno, com cadeira de plástico e televisão em cima da parede, passando jogo de futebol sem som. Pedimos 2 pratos feitos, arroz, feijão, frango grelhado, salada de tomate. Comida de domingo de interior transportada para a cidade grande. Ela estava diferente. Mais velha, claro, mas não era isso. Era mais composta. Não no sentido de distante, mas no sentido de quem encontrou o chão embaixo dos pés e está andando nele com segurança. Trabalhava numa empresa de transportes como assistente administrativa. Tinha um apartamento próprio, pequeno, mas dela. Tinha uma vida que eu não conhecia e que ela foi contando em pedaços ao longo do almoço. E então ela contou sobre a empresa, sobre os contratos que assinava por rotina, sobre um lote de documentos que processara meses atrás, sem entender completamente o que envolvia, sobre um nome de prefeitura que aparecia nos papéis com frequência, sobre sobrenome que ela carregava impresso numa das páginas. Custódio, o meu sobrenome, o dela. Fiquei em silêncio por um longo tempo. Ela estava olhando para a mesa quando contou. As mãos espalmadas no plástico da toalha de mesa. A voz firme, mas com aquele tremor fino embaixo de quem está esperando reação e não sabe o que vai vir. Eu não sabia o que eram esses contratos, ela disse. Eu só processava. Era procedimento padrão para mim. Eu sei, eu disse imediatamente. Ela levantou os olhos. Eu sei, repeti. Você não faria isso sabendo. Os olhos dela ficaram brilhantes por um segundo. Só um segundo, porque ela era da minha raça. Não chorava fácil em frente de outro. Contei então. Tudo. Deusirene, Séries, Valdevino, Ozelito, Orminda, Edmilson, o processo, a renúncia. Contei sem parar por quase meia hora, enquanto a comida esfriava no prato. Ela ouvia com aquela atenção absoluta de quem percebe que a história que está ouvindo é maior do que pensava quando começou. Quando terminei, ela ficou quieta por um tempo. O meu nome aparece num contrato da prefeitura de Séries. Ela disse devagar. Aparece. Edmilson vai cruzar os documentos. Ele vai precisar entender o que é. Eu tenho os registros de tudo que assinei. Ela disse. Cada documento, cada data, cada instrução que recebi. Posso mostrar que foi procedimento padrão da empresa, que eu não tinha ciência do que estava sendo feito com aqueles contratos. Eu sei que pode, eu disse. E eu vou estar do seu lado quando precisar. Ela ficou me olhando. Havia uma coisa naquele olhar que eu reconheci porque era o mesmo que eu via no espelho nos piores dias. O olhar de quem está aliviado de não estar sozinho num peso grande e que não sabe bem como receber esse alívio porque faz tempo que estava acostumado a carregar tudo só. Você devia ter me ligado antes, ela disse. Não era acusação. Era a constatação honesta de filha que cresceu sem pai presente e ainda assim, naquele domingo de plástico e arroz com feijão, estava sentada na frente dele. Devia. Eu disse, errei muito antes de começar a errar menos. Ela ficou em silêncio por um momento, depois olhou para o prato. A comida esfriou, ela disse. A do posto em Anápolis é pior, eu disse. E ela riu. Um riso pequeno, rápido,
que sumiu logo, mas que era real e era dela e era meu também naquele momento de uma forma que não tinha sido em 4 anos. Comemos o prato frio. A televisão passava jogo. Um garçom passou com bandeja. A lanchonete seguia no ritmo de domingo à tarde em Goiânia, indiferente e constante, sem saber que naquela mesa de plástico havia 2 pessoas refazendo alguma coisa que estava quebrada faz tempo. Quando saímos na calçada, ela ficou parada 1 segundo antes de ir para o carro. "Pai", ela disse. A palavra chegou com peso diferente do que qualquer vez antes, não pesado de cobrança, pesado de verdade, do jeito que as palavras que importam pesam quando finalmente saem do lugar certo. "Eu tô aqui", eu disse. Ela assentiu. Foi pro carro. Fui pro Scania. Liguei o motor. Ouvi ele pegar. Aquele ronco grave e familiar que eu conheço como conheço minha própria respiração. Peguei a BR de volta para Anápolis com o sol de tarde baixo no para-brisa e o bilhete de Deus Irene no bolso do lado esquerdo da camisa e a foto da Sirlene embaixo do painel, de uniforme escolar, o sorriso de criança. Tinha muita coisa ainda por resolver. O nome da Sirlene nos contratos precisava ser esclarecido. O processo de Deus Irene precisava ser consolidado. Orminda ainda fazia 40 quilômetros por dia de ônibus para uma escola que não era a dela. Essas coisas não se resolvem num domingo de almoço. A vida não funciona assim. Mas havia um silêncio diferente dentro do Scania naquela tarde. Não o silêncio de antes, aquele pesado, acumulado, cheio de coisas não ditas e pessoas não encontradas. Era o outro tipo. O silêncio de depois de muita coisa ser dita. O silêncio que tem textura de chão firme. A estrada se abriu na frente do Scania como sempre se abre. Longa, poeirenta, indiferente, sem prometer nada. Mas eu não estava olhando para ela como saída. Estava olhando como caminho, que é diferente. E essa diferença, aprendi tarde, é o que separa quem roda de quem vai. Você gostou desse vídeo? Por favor, se inscreva no meu canal. Prometo trazer todos os dias vídeos que vão fazer sua vida mais feliz. Comente o que achou da minha história, dando uma nota de 0 a 10. E muito obrigado.